Então, como eu dizia, esse é o nosso terceiro episódio falando sobre tração. Professor, não entendi a última aula. Ok, eu sei que isso não é um assunto que se entende de primeira. Eu vou perguntar aí da galera, vocês reassistiram a última aula? Porque eu te digo, cara, se tu não assistir pelo menos umas 5 vezes e refazer o passo a passo, é meio complicado, ok? Deixa eu só abrir aqui um quadro para vocês, para ver se fica um pouco mais, se dá para vocês enxergarem. Espera aí. Deixa eu abrir aqui um quadro branco. Tá. Então, vocês devem estar enxergando aí esse quadro branco. E aqui, deixa eu só botar aqui para o lado. Quero ver um negócio com vocês. Tá. Então, rapidamente, olha. Só tirar aqui a anotação do Zoom. Então, veja aí. Deixa de risco. Deixa só eu risco aí. Você tendo o plano cartesiano, certo? Deveria ser um plano cartesiano. Vamos supor que isso aqui é um eixo Y. Aqui tu tens um eixo X, tudo bem? E as forças, elas são projetadas aqui dentro desse eixo. Ou seja, você tem um cara bem aqui, tudo bem? Ele sofre a ação de uma força oblíqua, tá? Ele tem uma força, essa força que eu vou chamar de F, existe uma componente dela na direção X, que eu vou chamar Y, quer dizer, que eu vou chamar de FY, e existe uma componente na direção X, que eu vou chamar de Fx. Essas componentes nós já descobrimos como é que achamos, tudo bem? Nós vimos que o Fy, ele vai ser o valor de F vezes o seno do ângulo que se forma com um X, com um X, digamos. Então, você tem uma força assim, você tem uma horizontal, você tem um ângulo bem aqui, tudo bem? Então, esse Fy, ele é seno do ângulo que é formado assim, tudo bem? Para baixo. Agora, quando eu vou para o Fx já vai ser a força vezes o cosseno. A primeira coisa que tu tem que ter em mente, tá? Vezes o cosseno. Deixa eu ver. Fala, professor. Você tá escutando? Deixa eu olhar aqui o áudio. Professor. Professor. O assunto é no novo ou no antigo livro? Não está aparecendo para Professor. mim. Tá a tela de geral aí tá tudo branco, pô. Professor. Não, mas tá tudo branco mesmo. Vocês estão vendo aqui o quadro branco? Essa tá no quadro Eu branco. risquei agora. O quadro branco. Tudo branco. Tudo branco, literalmente tudo. Se eu tava falando não sei o que, F de X, eu... Então não tá aparecendo o quadro branco não, né? Olha o meu olhão. Eu acho que o problema com você Não, é tá aparecendo o possível. quadro branco, mas não tá aparecendo que isso Do tá... lado tem um quadrinho branco riscado agora. Não, Vai tá só aparecer um agora. quadro Liga branco. aí, se liga aí, se liga aí. Ó, a galera tá riscando. Tá não? Tá vendo mais certo? Esse quadro aí que vocês riscaram, Ei. tá aparecendo riscado para vocês? Liberem o áudio e falem, senão eu não vou entender. Não tá arriscado, não. Não, tá não, professor. Tá Tudo tudo em branco. branco, só tem uma tela Deixa eu riscar branca. aqui. Tá dando para aparecer Agora aí? não riscou. Não Não sei tem se nada você Você não riscado. tá conseguindo Tá enxergar tudo esse quadro branco? Eu não sei se é um sujo na minha tela ou é um risco preto bem aqui na tela. Ah, não. É o sujo da tua tela, filho do branco. Pra mim tá tudo em branco, literalmente. Pra você já Essa tá função aparecendo mais daqui do coisa, som ela né? não tá muito bacana, não. Eu vou tirar aqui, vou voltar lá no slide. Voltando aqui, Muito obrigado. acho que agora aparece para A vocês a tela tela. também tem um negócio preto. É porque é eu que tô aparecendo com o som Bom, negro. então eu vou riscar aqui mesmo o PowerPoint. Vai lá. Então, voltando, toda força ela tem a sua componente vetorial, tudo bem? Ela tem uma componente em X e tem uma componente em Y. A componente em X ela tem a ver com o cosseno do ângulo formado. A componente Y tem a ver com o seno do ângulo formado, tudo bem? E aí, caras, é só resolvendo questão, ok?
ok? É só o passo a passo. E aí é o seguinte, a galera pode dizer, eu não entendi. Cara, isso daí, eu tenho aluno de terceiro ano que estuda muito, que tem ainda dificuldade. Imagina você que está ali na quarentena sem aquele hábito de estudo, tá? A gente tem que dar prosseguimento ao assunto, mas aí tu vai ter que exercitar. Eu vou separar os exercícios desses daí, certo? Passo a passo, evoluindo um por um, em grau de dificuldade por grau de dificuldade, tudo bem? Só que esse exemplo de tração de hoje ele é um pouquinho mais fácil, tudo bem? Mas eu preciso que você lembre um pouquinho do que é a segunda lei de Newton, que a força é proporcional à aceleração que um corpo recebe. Aí, eu te trago para cá, para essa tela, olha só. Então, eu tenho esses dois objetos, um corpo de massa A, um corpo de massa B, e tu tens uma corda aqui no meio, e tu tens uma força puxando esses dois corpos. Entenda o seguinte, imagina que isso aí são dois carros, um enguiçou, aí você tem um carro puxando o outro por um reboque, tudo bem? E aí, o que acontece? Nesse reboque existe a ação de forças. Perceba, você tem a força que age puxando o carro da frente, puxando os dois. Você tem na corda o B aplicando uma força no A e puxando, tudo bem? E você tem uma força, bem aqui, a força que o A recebe, ele recebe de quem? Ele recebe do B, tá? E a força que o B recebe, ele recebe de quem? Do A. Então, pela mesma corda, o A puxa o B e o B puxa de volta o A, tudo bem? Beleza? Exatamente, essa corda aqui, o A puxa o B para trás e o B puxa o A para frente, tá? Então, no momento em que isso acontece, se existe uma corda, existe aqui, a tração, tudo bem? Então, eu vou marcar aqui, existe a tração da corda. Essa tração da corda, lembrando, o que é tração? É a força que mantém a corda esticada, tudo bem? A corda só fica esticada se o A puxar o B, tudo bem? Mas se o A puxar o B não puxa o A com a mesma força, com a mesma intensidade, de acordo com a terceira lei de Newton? Isso acontece. Ô, professor. Mas aqui, o que nós estamos destacando? Nós estamos destacando a força de tração, a força que vai ser responsável. A força B, ela ia existir, mesmo sem a corda, por exemplo, se o A fosse colocado na frente do B e o B fosse empurrado, tudo bem? Então, o B seria empurrado com uma certa força e ele empurraria o A também, tá? Mas aqui o que eu vou destacar é esse pedaço aqui, que a tração do meu sistema é a força de A. E aí, o que vai acontecer? Preste bem atenção. Essa força, ela se distribui entre o corpo B e o corpo A. Tudo bem? De tal maneira que eu vou ter esse sistema. Olha lá, vamos entender aqui como é que funciona para não dar nenhum problema e me interrompam aí qualquer coisa. Okay? O áudio de vocês está liberado, então vocês têm a liberdade de falar no momento que for necessário. Então, essa tração é a força A, tudo bem? A força A, ela aponta para esse lado aqui, o lado direito, tudo bem? Lado direito é o lado positivo, tudo bem? O lado esquerdo é o lado negativo. Então, vamos entender uma coisa, qual é a força total? A força total que age no sistema é F, é a força resultante, tudo bem? Esse F aqui. Esse F é a soma da força que age em A, porque ele é resultante, mas a força que age em B. Opa, deixa eu apagar aqui, fazendo besteira. Então, força que age em B. Tá? Então, essa é a minha força resultante. Essa é a minha força. Ela vai ser distribuída para a caixa A e para a caixa B. Tudo bem? Só que aí, o que vai acontecer? A minha tração, eu não estou dizendo e afirmando aí que é a força que age na caixa A. Ok. Se a tração é a força que age na caixa A, então só me interessa saber quanto é FA. Aí eu passo o FB para o outro lado, ficando que FA é igual a F menos FB. Tá certo? Ou seja, se a tração é FA, então eu teria
essa formulazinha bem aqui, que atração. Esse caso, gente, pelo amor de Deus, não é sempre isso. Parem com esse negócio de, na hora de resolver uma questão, que fórmula eu uso? Depende da questão, depende da situação. Estou te trazendo um exemplo do objeto sendo puxado para o lado direito. Se for puxado para o lado esquerdo, já seria outra coisa, outra análise. Tudo bem? Já seria, digamos assim, se a força agisse na caixa A e puxasse a caixa B, a tração seria a força da caixa B. Tudo bem? Então, é sempre a força da caixa de trás que está esticando a corda. Ela vai ser a tração. Tudo bem? Lembrando, existem problemas para resolver aí que fazem com que a gente entenda melhor. Bora lá ver uma situação onde isso aparece. Tudo bem? Alguma pergunta aí, gente? Só que está na sala, Emily. Até aumentou o número de alunos, né? Estão com alguma dúvida aí? Não. Não? Não. Rapaz, continua aí. Que não. Tô mais ou menos, mas... Tá indo. Só... estão todos os microfones travados, então estou sinal que não tem dúvida. Vamos continuar aí. Lembrando, é sempre bom vocês darem esse foco de revisar essas questões, esses exemplos aí, ok? Continuando na saga da tração, esse é o 6º exemplo. Então, tem 2 blocos, A e B, de massa M1, MA no caso. Esse cara aqui tem 1 kg, o outro aqui tem 2 kg, respectivamente, são apoiados numa superfície horizontal perfeitamente lisa e ligados por um fio ideal. Quando eu falo fio ideal, eu estou dizendo o seguinte: esse fio aqui eu não vou considerar a massa do fio, eu não vou considerar se ele tiver, por exemplo, numa roldana, como era no caso da aula anterior, das aulas anteriores, primeiro episódio que eu falei sobre a máquina de Atwood, eu falei sobre o sistema de roldanas. Naquele caso, eu considerava o fio ideal por ele também ser não ter atrito nenhum com as roldanas. Aqui, não. Além dele não ter atrito com as roldanas, ele não vou considerar atrito porque não tem uma situação de contato, mas eu vou considerar que esse fio ele tem uma massa desprezível. Ele é muito, não que não tenha massa. Essa massa é muito pequena comparando com a massa dos 2 objetos. Vamos supor que ele tenha 10 gramas e os objetos têm 1 kg e 2 kg. Então, 10 gramas perto de 1 kg é muito pouco, tá? Então, vamos continuar. Respectivamente, são apoiados numa superfície horizontal perfeitamente lisa, ligados no fio ideal. Uma força horizontal constante de intensidade de 12 N. Então, você tem 12 N de força bem aqui, puxando todo o meu treco, ok? Então, ela é aplicada no bloco B. Determine a intensidade da aceleração dos blocos com a intensidade da força de tração do fio. Ele pediu 2 coisas aí, preste bem atenção. Ele pediu qual foi a aceleração dos blocos e qual é a força de tração do fio. Tudo bem? Vamos entender. Esses 2 blocos, eles se deslocam e o fio permanece esticado. Para o fio permanecer esticado, eles têm que estar à mesma distância, tá? E aí você lembra lá das aulas do Helder, lá de movimento uniformemente variado. Para que 2 corpos sujeitos a uma força resultante. Tudo bem? Deixa eu voltar aqui, que passou demais. Tá, eu tenho 2 corpos sujeitos à ação de uma força. E essa força gera uma aceleração. Se 2 corpos têm aceleração, para eles manterem a mesma distância, eles vão ter que ter a mesma velocidade. Só que a velocidade deles com aceleração está variando. Para eles variarem na mesma taxa, eles têm que ter a mesma aceleração. Então, eu vou considerar que quando eu fizer conta, o A e o B vão ter a mesma aceleração, tudo bem? Ou seja, se eu voltar aqui no meu exemplo, o que é a força A? A força B vai ser a massa... Cadê? Eu posso considerar aqui, nesse caso, a força B, a força que age em B, tudo bem? Eu vou considerar como a massa de B vezes a aceleração do meu sistema, tá? Gente, olha lá, vou te dizer uma coisa. Entendam o seguinte, existe a força que age em B e existe a força exercida por B. Se falar a força exercida por B, é a força que o B atua no A, então vou considerar a massa do A.
Se eu considerar a força que age em B, então eu tenho que considerar a massa do B, tá? Então, presta atenção no texto, tudo bem? Isso é uma parte muito técnica, é uma parte que eu tenho que prestar atenção no que eu estou lendo, no que eu estou respondendo, principalmente na pergunta feita, para não fazer conta errada, porque não existe fórmula pronta. Existe problema e existe solução de problema. Força exercida em B é massa de B. Força exercida por B é massa de A. Tá ok? Voltando. Pergunta. Vocês têm dúvida? Perguntem. Então, aqui, bora voltar ao nosso problema. Vamos resolver. Então, eu tenho esse mesmo problema aqui, a mesma configuração. Ele quer tração, tudo bem? E eu tenho meu sistema. O meu sistema ele tem uma força de 12 newtons. O que eu vou fazer? Eu vou jogar o FB lá para o outro lado e vou isolar o 12. Eu tenho isso aqui. O que é a tração? A tração é a aceleração que A passa a manifestar vezes a massa do A. Isso é tração, tudo bem? Já que a tração é FA. E o que é FB? Vai ser a massa de B vezes a aceleração. Perceba, esses dois vão possuir a mesma aceleração. Embora estejam com fontes diferentes, acho que é porque saiu errado no equation. Então, eu tenho aceleração aqui, eu vou passar as duas acelerações, os dois elementos para o mesmo lado, e aí eu terei o seguinte, esse F, que é 12, ele vai ficar aqui, ó, sozinho. Pego esse cara aqui, que está negativo, e passo para o outro lado ele, ó, positivo. Tá certo? E aí, o que acontece? Veja, tu tens aceleração aqui, aceleração aqui. O que eu vou fazer com esses dois? Eu vou colocar em evidência, tá? Aí vai ficar a massa de A, a massa de B, vezes a aceleração. Só que é uma soma. Soma aí. Se eu usar a propriedade distributiva, volta aquela mesma história, volta de novo ao caso anterior, onde você tem MA mais MB, tá? Quanto é a massa do A? 1 kg. A massa do B, 2 kg. Coloque lá, 1,5. Desculpa. Epa. Essa continha está errada. Esquece isso aqui, ó. É 2. Tudo bem? Não é 5. Não sei de onde saiu esse 5 aqui. Que gripe. Só pode. Vamos lá para a conta certa. Ok? Então, 12. Somei 1 mais 2 dá 3, né? Então, esquece esse resultado aqui também, que não é 2 metros por segundo. 1 mais 2, 3. Então, vai ficar assim, ó. A aceleração vai ser 12. Tudo bem? A massa tinha dado a soma delas 3. Então, vou colocar 3 aqui embaixo. Tudo certo? Tranquilo? Olha, só lembrando. Somei os dois, deu 3. Ele está multiplicando o A, ele passa para o outro lado dividindo, tá? 12 vezes 3, isso aqui vai dar 4 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Essa é a aceleração. Isso aqui 12, esquece que está errado, porque, enfim, está errado. Beleza, gente? Tranquilo aí? Então, o que eu faço? Quando ele perguntar as acelerações, tu vai somar as duas massas, tá certo? Tu vai pegar a soma dessas massas e dividir pela força quando ele der a força. Tudo bem, gente? Tranquilo aí? Agora, vamos passar para o outro problema, que ele quer saber também a minha aceleração. Desculpa, ele respondia a aceleração. E no que diz respeito à força de tração? O que é a força de tração? Que não está aqui nesse quadro aqui. A força de tração é a força que age no bloco A. Tudo bem? Ou seja, a força de tração é a massa de A vezes a aceleração. Tudo bem? Quanto é a massa de A? A massa de A é 1. Então, vamos colocar aqui, ó. Tração é igual a 1 vezes a aceleração, que é 4. Tá bom? Então, tração vai ser 1 vezes 4, 4 newton. Agora, perceba uma coisa, gente. Eu tenho 4 newtons para agir sobre esse cara aqui que tem 1 quilo. Tá? Ele é 4 vezes menor do que o outro. Aliás, ele é a metade do outro. Desculpa.
Ele é a metade do tamanho do outro, ou seja, ele tem a metade da força. Se 4 é para ele, 8 vai ser para o outro. 8 newtons. Se eu somar 4 mais 8, vai dar quanto? Vai dar 12, que é a força total. Tudo bem? Eu tenho conservação aí dos meus vetores de força. Tá beleza? Tranquilo aí? Depois eu passo novamente para vocês essas questões, essas resoluções nossas, eu vou deixar depois todas disponíveis em PDF, tá? As resoluções. Ainda assim, aconselho a vocês resolverem novamente do episódio 1 e do episódio 2, tá? Deixa eu ver se tem alguma pergunta no chat. No chat está tudo quieto. Beleza. Então, vamos adiante. Então, vou entender que vocês entenderam esse atrito horizontal, tá? Nós vamos começar um outro atrito, mas vamos terminar a outra aula, tá certo? Que atrito é esse? Quando eu tenho esse sisteminha aqui, tá? Esse sistema, ele é um sistema bacana, ele é um sistema que cai muito, ok? Mas ele pode ter mais blocos aqui, tá? Como é que funciona esse meu sistema? Onde eu tenho um bloco A, um bloco B, e existe um dos blocos está pendurado e puxando todo o sistema. Cara, vamos entender aqui, ó, quais são as forças que agem. Você tem a força que age em A, e essa força ela provoca atração, tá? É ela que estica. Digamos assim, eu coloquei o B e não tem o A. O que vai acontecer? O B vai cair. Quer falar? Alguém? O senhor pretende revisar de novo? Heloísa, deixa eu te falar uma coisa. Tá gravado. Então, quantas vezes para apertar o play, eu estou revisando, tá? E não é fácil. Não vou te dizer que é fácil. E também não existem métodos mais fáceis para explicar coisas difíceis. Se não houver um empenho também da parte de vocês em você ir lá, vou, como na aula passada. Depois da aula passada, teve muito aluno que deu print das telas e chegou comigo no privado. Pessoal, como é que... Eu não entendi de onde veio isso, de onde veio isso. O cara começou a revisar no mesmo dia. É algo que eu sempre falo para vocês em sala de aula. Atividade do dia é a atividade que vocês revisam. Se vocês deixarem para revisar amanhã, vai acumular com o de amanhã, vai acumular com o de depois de amanhã. Então, vocês têm 4 ou 5 aulas por dia só. Dá para vocês revisarem. Depois do meio-dia já vai estar isso disponível no YouTube para vocês. Revisem. Assistam de novo. Refaçam os mesmos exemplos. Tá? Eu vou colocar no grupo já só os exemplos, só os desenhos aí e as respectivas massas para vocês já irem tentando reduzir. Tá? E aí façam de novo. Vocês só vão aprender isso fazendo. Ninguém aqui disse, olha, andar é assim, assim, assim. Aí você se levantou e andou. Não, você se levantou, tentou andar e caiu. Assim vão ser essas questões. Você vai tentar acertar, você vai errar. É natural você errar. Volte comigo, pergunte. Pessoal, o que que eu errei? Eu vou te mostrar onde está teu erro e tu vai conseguir acertar, tá? Então, não é simples. Se fosse simples, se a ciência fosse simples, não estaria acontecendo tudo que vocês estão vendo hoje no mundo. Por quê? Porque se negligencia o que é sério e o que não é fácil, tá? Não escolham caminhos fáceis, escolham caminhos certos. Vamos continuar aqui, para a gente fechar, porque o tempo já está acabando. Então, essa força que age no ar, se eu deixasse o B sozinho, o sistema ia cair. Mas se eu coloco o A faz com que o sistema fique esticado. Então, a tração ela age sobre o A. Tudo bem? Mas quem é a força resultante? Agora, a diferença nesse sistema é que a força resultante é o peso do B. Tudo bem? Eu tenho o peso do B, eu tenho a força que age sobre o B, eu tenho a força que age sobre o A, só que a força que age sobre o A é a própria tração. E a minha força resultante, lembrando, força resultante é a soma de todas as forças que agem no sistema. Quem são as forças? A força que age no B, que é o peso de B, e a força que age no A, que é a tração. Ou seja, a minha resultante, que é o peso do B... Desculpa, eu tinha falado que é a força que age no B, o peso do B. Não, a força que age no B é essa força da corda. Vai ser a força de A, que é a tração, mais a força de B, que nós vamos calcular. Aí, no fim das contas, nós temos basicamente a mesma fórmula da questão anterior.
onde você tem que a força de A é a atração, e aí eu vou ter o seguinte, que a força de A vai ser a força de B menos o peso de B, tá certo? Se eu não entendi, calma, guarda essa tua dúvida desse exemplo para a próxima aula, que a gente vai começar com um exemplo numérico. Eu vou voltar nessa dedução aqui, tudo bem, do sistema de blocos, e vou para o numérico. Tudo bem, gente? Tranquilo? Então, daqui para meio-dia eu já vou ter upado os vídeos para o YouTube e eu vou colocar os exemplos, só os desenhos no grupo, para vocês irem tentando. Uma das turmas é a turma que não fala, ok? Se vocês continuarem em silêncio, não tem como eu saber a dificuldade de vocês, tá? Se manifestem, falem, não fiquem com a dúvida. É difícil? Sim, é difícil. Mas vocês só vão sair dessa dificuldade resolvendo questão, beleza? Então, próxima quarta a gente está aí. Eu espero que na quarta-feira a gente comece com um monte de dúvida aí, porque assunto fácil não é assim que se começa, beleza? Tranquilo aí, gente? Então, por hoje, fim de papo. Ok. Valeu, professor. Professor, até a próxima. Bom dia. Micro e pequeno empreendedor. A Caixa, o banco das menores taxas, oferece auxílio para colocar. Quer cuidado em dobro para o seu cabelo?